E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. Nós ainda falamos de ritual neste canal. Saiu suporte para Ryuji, né? O que é bem interessante porque uma das cartas é Ryuji ruim. Será que isso é um mau sinal? Bem, vamos avaliar, né, esses suportes e reclamar um pouco, como já é de praxe. E não se esqueça, se forem comprar na MyPcards, né, use o cupom do Ritual Master, Ritual Master 5 nas suas compras acima de R$100. Ajuda muito o canal. Lembrando que é válido em todo o site e em todas as lojas lá da My, né? Vamos começar. Saiu uma trap e um monstro pêndulo, o que honestamente, né, tira totalmente a questão do primeiro suporte ter vindo o ritual pêndulo, correto? Tira aquela função, porque agora a gente tem um ritual, né? A gente tem um pêndulo, né? Desculpa, normal, que simplesmente entra como pêndulo e faz tudo, né? Aquele ritual lá na primeira leva se tornou totalmente desnecessário, não na questão da jogabilidade, da gameplay, ainda é o starter, mas sim na questão de ser importante, né? Pô, a Macana é um deck de ritual pêndulo, não. É um deck que tem o ritual pêndulo por algum motivo que ninguém sabe o porquê, né? Então vamos ler ele. Beleza, ele é level 10, beleza, tem escala 11, beleza, ele consegue invocar ele mesmo por pêndulo, o que é interessante. Vamos lá. Você só pode usar o segundo efeito de pêndulo dele por turno, uma vez por turno. Beleza, o primeiro efeito é o seguinte. Você não pode invocar por invocação pêndulo, exceto Ryuji monstros. Esse efeito não pode ser negado, ok? É um efeito de pêndulos para quando os pêndulos são ruins. Beleza. Quando seu oponente tiver um oponente card o efeito resolve que foi ativado em resposta à ativação de um Ryuji Spell Card o efeito, você pode negar o efeito, então destruir essa carta. No caso, essa carta T-Scared é ele mesmo, ou seja, se você ativar uma Spell de Ryuji ou um efeito de uma Spell de Ryuji e ele tiver na escala, ele nega aquele efeito e depois se mata. Beleza, eu vou falar sobre isso depois. Aí só isso, ele tem esse efeito de pêndulo. Beleza. Agora ele tem efeito de monstro, né? Vamos lá. Tem 3 efeitos de monstro. Você pode botar um Ryuji monstro na sua mão ou campo, exceto ele, né? Outro dele, no caso, e invoca essa carta da sua mão. Que ele entra fácil. Estamos precisando de um Ryuji que entra fácil. Muito obrigado. Beleza? Se essa carta é normal, é Special Summon, você pode dar alvo em um card no campo. Destrói, ok? Se a carta é destruída, você pode colocar um Ryuji contínuo Spell Trap do seu deck, cemitério ou banimento face up no campo. Isso comba com a Ryuji ruim, que ela é uma trap contínua. Vamos lá, vamos falar desse pêndulo, quanto ele é detestavelmente ruim. Primeiramente, vamos lá. Primeiro efeito dela. Quando o oponente ativa um card de um efeito, quando um oponente card de um efeito resolve que foi ativado em resposta a uma ativação de uma spell ou efeito de uma spell, né? Você pode negar e destruir a carta. Ou seja, ele serve única e exclusivamente para fazer com que o efeito do campo passe. Até mesmo o efeito do pêndulo, né? Então, isso é uma coisa tão idiota, porque ele não serve nem para você interagir no turno do oponente, porque ele só nega exclusivamente efeitos que ativam resposta a efeito de spells ou efeitos. Então ele serve única e exclusivamente para se proteger. Aí beleza, vamos considerar que você começou com o pêndulo, né? E começou com ele na mão, os 2 pêndulos. Aí você ativou o pêndulo, ativou ele, beleza. Se o oponente for burro, ele vai dar uma Ashe, ele vai negar. E olha que engraçado, ele vai negar e vai se destruir. Nisso que ele se destrói, ele vai para o extra deck, correto? Correto. Depois que ele estiver no extra deck, o que ele faz? Nada. Ele não tem uma forma de sair do extra deck. O efeito de monstro dele aqui faz com que ele não possa sair do extra deck. Então, o primeiro efeito, se ele tiver na sua mão e você ativar na escala da pêndulo, saiba que quando ele for por extra deck, ele vai ficar lá. O ritual já não tinha isso. O ritual você destruía para pegar uma carta do deck, né? Aí de lá ele voltava. Quando ele voltava, ele era um boss monstro e realmente ele tinha uma função. Esse cara aqui, ele não é nada além de, sei lá, uma Khaled pro efeito do seu campo passar. Horrível. Não, horrível. Beleza. Aí ele tem feito o quê? Ele entra fácil. O quê? Ele entra. Você descarta uma carta, ele entra. E aí quando ele entra no campo, ele destrói uma carta. Isso é muito bom, né? Porque é uma interação. Ele entra, pá. Aí popa uma carta no campo. Pode ser uma carta do oponente, interessante. Ele entra. É interessante porque tem a trap que invoca o Ryuji do deck. E só por ele ter um efeito de interação, ele faz com que aquela trap antiga lá da primeira leva se torne interação.
beleza? Aí quando ele é destruído, ele coloca um cartão pra cima. Mais uma vez, o efeito de monstro dele, né, não faz ele voltar, beleza? Ele não vai nem pra escala de pêndulo. Se ele no campo, ele pelo menos quando ele morresse, ele fosse para as condições de pêndulo, não. Esse cara aí serve pra fazer ele uma vez na sua vida. É pra isso. Você bota ele na escala de pêndulo pra proteger seu campo. Se ele ficar lá, você faz pêndulo, se você conseguir, porque os 2 pêndulos que nós temos no deck, eles se destroem. Essa função de pêndulo aí tá uma porcaria, honestamente. Uma porcaria, né? Aí beleza. Ele pode se autodestruir pra botar uma carta pra cima. Pode, mas aí você perde ele pra sempre. Porque nós não temos formas de tirar ele do extra deck. Pelo amor de Deus, Konami, que tipo de suporte é esse? Um pêndulo que fica preso no extra deck. Não consegue sair de lá porque o deck não é de pêndulo. Se tivessem saído 2 pêndulos, ou se ele minimamente, quando você ativasse ele colocasse o ritual do deck, primeiro que ele seria um starter. Segundo, que ele serviria o segundo, iria trazer literalmente, o segundo iria trazer o primeiro que está no extra deck, né? Então isso iria fazer o deck rodar de várias formas. Agora sim, eu não entendi. A única utilidade dele, como pêndulo, é proteger seu campo de passar. É isso. E aí como monstro ele tem mais utilidade, mas mais ele fica lá preso, bobolhando no extra deck, né? Aí vamos ver a trap ruim. Vamos lá. O seu oponente não pode dar alvo em rios monstros com carta de efeitos, beleza? O seu oponente não pode dar alvo em rios de monstros que você controla por efeitos. Ok, interessante. Tá imitando o Voiceless, só que de uma forma bem ruim, né? Vamos lá, o segundo efeito dela. Se você tiver um rio de pêndulo monstro no campo ou virado para cima no extra deck, você pode baralhar 2 rios de monstro da sua mão, cemitério e ou banimento no deck. Podia ser esse deck também, né? Dá uma carta no campo e destrói. Ok, ele é interação. Seria muito bom se ele também baralhasse as cartas no extra deck, né? Pra ele tirar os rituais dali, o ritual e os pêndulos dali, mas não faz. Então, mais uma vez, o pêndulo vai entrar na porcaria do extra deck e não vai sair de lá o resto da sua vida. Isso é muito estúpido. Vamos lá. Se essa carta no campo destruída, você pode setar um não contínuo Ryuju Trap do seu deck, cemitério ou banimento. Que aí você consegue setar aquela outra trap que invoca esse cara aqui. Ou seja, nós temos 2 suportes que até funcionam entre si. Parece que eles nem são suporte, parece que eles são uma tech separada pelos dois, pra você dar uma interação de pop. Ele entra, dá um pop, sai, bota a trap, que a trap dá um pop. Aí a trap quando sai, bota a trap contínua que invoca o cara que dá um pop. É isso. Não parece. Eu acho que a única coisa que de fato ajuda, né? Mais uma vez, eu vou falar pela 8ª vez, é o efeito de dar escalar pêndulo proteger a ilha de passar. A ilha é virtual, né? Você basicamente não vai morrer, porque o ritual na escala de pêndulo é mais spell. Então se você tiver cuidado dele, o cara não vai poder dar uma Ashe, por exemplo. E aí no campo também não pode. É interessante, é bacana, não vou dizer que não. Mas é isso, os 2 suportes se resumem em um pop e uma Khalid. É isso? Vai ajudar o deck? Não vai. Não vai. Infelizmente não vai. Mas, tipo assim... eu nem sei o que dizer, cara. Tipo assim, claramente isso agrega algo no deck. Mas nem de longe é o que o deck precisava. Esse bicho nem precisava se matar na escala. Eu acho que ele podia ficar ali. Porque ele só nega... Por que ele não nega efeitos ativados em respostas a efeitos de Ryuji, né? Ou não, se o oponente tiver um card de efeito e você controla o Ryuji, negue a resolução dele. Pronto. E aí ele se mata. Aí sim. Porque, poxa, se você não protege o seu campo de passar, ele era interação para o turno do cara. Eu falar, pô, bacana, forma de deixar ele melhor. Não. Então você destrói ele, nada. Então, é isso, gente, é isso. Mais uma vez, a Konami decepcionando a gente. Muito obrigado e até a próxima.